Fontes arqueológicas. A descoberta da civilização micênica pelo arqueólogo amador alemão Henrik Schliemann no século XIX, e a descoberta da civilização minoica em Creta pelo arqueólogo britânico Sir Arthur Evans no século XX, ajudaram a esclarecer muitas dúvidas a respeito dos épicos de Homero e outras questões da mitologia, como as crenças em deuses e em heróis. A evidência sobre os mitos e os rituais nos sítios arqueológicos das civilizações micênica e minoica é inteiramente monumental, uma vez que a linear B, método de escrita antigo, encontrado em Creta e na Grécia continental, era usada principalmente para o registro de inventários, embora os nomes de deuses e de heróis tenham sido dificilmente revelados. Schliemann começou seu trabalho em 1870, com o intuito de averiguar se as histórias que ouvia de seu pai quando criança, a respeito dos épicos homéricos, eram verdadeiras. Numa madrugada, juntamente com sua esposa, conseguiu encontrar 2 diademas de ouro, 4.066 plaquetas, 16 estatuetas, 24 colares de ouro, anéis, agulhas, pérolas, total de 8.700 artefatos, e pesquisas posteriores deixaram certezas de que a mítica cidade de Troia existiu no local há milênios. Existem desenhos geométricos em cerâmica datados do século 8 a.C., que retratam o ciclo de Troia, como também as aventuras de Hércules. Por 2 motivos, essas representações visuais dos mitos possuem enorme importância. Em primeiro lugar, muitos mitos gregos foram comprovados em desenhos de vaso antes do que na literatura escrita. Das 12 elaborações sobre Hércules, por exemplo, somente a aventura de Cerbero é apresentada pela primeira vez em um texto literário, e, em segundo lugar, as fontes visuais muitas vezes fornecem cenas míticas que não são apresentadas em quaisquer fontes literárias existentes. Em alguns casos, a primeira representação conhecida de um mito na arte geométrica antecede, em questão de muitos anos e séculos, a sua primeira aparição conhecida na poesia arcaica. Nos períodos arcaico, 750 c. 500 a.C., clássico, 480 a 323 a.C., e helenístico, Homero e várias outras personalidades surgem para completar as evidências literárias da existência da mitologia grega. Que concepções greco-romanas. Filosofia e mito. A filosofia nasce através do mito, mas a ele acaba se opondo. Ela surge no início do século VI em Mileto, e estudiosos escrevem que vários fatores favoreceram este nascimento: efervescência comercial, prosperidade material, contato com outras culturas avançadas, sistema de governo democrático e, finalmente, cidadãos com tempo livre para o estudo e a reflexão. De fato, ao passo que a filosofia nascia, a preocupação de seus primeiros homens, Tales, Anaximandro e Anaxímenes, os filósofos pré-socráticos, além daquelas de ordem astronômica, era descobrir ou meramente indagar qual seria o elemento primordial do universo e da natureza, aquele que deu origem ao mundo, célebre exemplo de quanto as concepções cosmológicas da mitologia grega estavam sendo postas de lado para serem substituídas por novos estudos acerca do assunto, dessa vez racionais. Nos finais do século V a.C., depois do auge da filosofia, da oratória, e da prosa, o destino e a veracidade dos mitos se tornaram incertos e as genealogias mitológicas deram lugar a uma nova concepção da origem das coisas, sendo que essa concepção tinha como prioridade a exclusão do supernatural. Isto se mostra claro nas histórias tacidianas. Enquanto os poetas e dramaturgos elaboravam os mitos, os historiadores e os filósofos por vezes desprezavam-os e criticavam-os. Certos filósofos radicais, como Xenófanes, começaram no século VI a.C. a rotular os textos dos poetas como blasfemias. Queixava-se de que Homero e Hesíodo atribuíam aos deuses tudo o que é vergonhoso e escandaloso entre os homens, pois os deuses roubam, matam, cometem adultério, e enganam uns aos outros. Essa linha de pensamento encontrou sua expressão mais dramática em A República, acerca da justiça, do universo e dos diversos tipos de governo, e em Leis, que trata da lei divina e natural, da educação e da relação entre filosofia, política e religião, de Platão.
Platão criou os seus próprios mitos alegóricos, como o mito da caverna e o mito de Eren a República, atacando os contos tradicionais dos trucos, e tratando os furtos e os adultérios como imorais, opondo-se ao papel central que vinham tomando na literatura grega. A crítica de Platão, que rotulava os mitos de palavrões antigos, foi o primeiro exercício e desafio sério à tradição mitológica homérica. Aristóteles, por sua vez, criticou o enfoque filosófico pré-socrático quase mitológico e destacou que Hesíodo e os escritores telógicos estavam preocupados unicamente com o que lhes parecia plausível e não tinham respeito pelos outros. Mas não merece a pena tomar a sério os escritores que alardeiam o estilo mitológico, aqueles que procedem a demonstrar suas afirmações devem ser reexaminados. Mesmo no início do Império Romano, o livro Metamorfoses, do romano Ovídio, possui nos finais do poema um pseudo-discurso do filósofo e matemático grego Pitágoras que, reivindicando a vida após a morte, o vegetarianismo e a esperança, diz: por que temeis o estige, as trevas e os nomes inexistentes, matéria para poetas. Embora o discurso de Pitágoras escrito por Ovídio seja permeado por alusões a criaturas e deuses romanos como Juno, Lúcifer, Palante, Febo, Tindaro, entre outros. As explicações filosóficas gregas que pretendiam revisar as mitológicas criaram consequências drásticas para os seus autores. Anaxágoras, por exemplo, partiu para um alto exílio fora de Atenas por duvidar que a lua fosse uma deusa, explicação mitológica, e afirmar que, pelo contrário, vislumbrava em sua superfície mares e montanhas. Aristóteles, que não aceitava a explicação de que o titã Atlas carregava a terra e o céu nas costas, afirmação que rotulou de ignorância e superstição do povo grego, exilou-se por temer que terminasse como Sócrates, que obteve acusação de impiedade e morreu. Sócrates foi condenado com 71 anos, acusado, entre outras coisas, de ateísmo e de corromper os jovens gregos com seus ensinamentos. Meleto, poeta e um de seus acusadores, havia argumentado que Sócrates é culpado do crime de não reconhecer os deuses reconhecidos pelo Estado e de introduzir divindades novas, ele é ainda culpado de corromper a juventude. Castigo pedido: a morte. Sócrates, após ficar preso a ferros durante 30 dias, morreu num método de autoenvenenamento da prisão da época, ingerindo cicuta, mas, antes de falecer, segundo Platão, incutiu uma dúvida em seus acusadores: e agora chegou a hora de nós irmos, eu para morrer, vós para viver, quem de nós fica com a melhor parte ninguém sabe, exceto o Deus. Tais perseguições se estenderam épocas depois, atingindo seu auge na Idade Média, onde o cristianismo substituiu a filosofia, e declinando durante o Renascimento e principalmente no Iluminismo, onde a filosofia grega começava a ser retomada e revisada. Todavia, Platão não cuidou de separar si mesmo e sua sociedade da influência dos mitos. Os estudiosos notam que sua própria caracterização de Sócrates baseia-se nos patronos tradicionais trágicos e homéricos, usados pelo filósofo para louvar o curso de vida e morte do seu mestre. Em Apologia de Sócrates, Platão prescreve o discurso dado supostamente por Sócrates em seu julgamento. Mas talvez pudesse alguém dizer: não te envergonhas, Sócrates, de te aplicardes a tais ocupações, pelas quais agora está arriscado a morrer. A isso, porém justo raciocínio, e é o seguinte: não estás falando bem, meu caro, se acreditas que um homem, de qualquer utilidade, por menor que seja, deve fazer caso dos riscos de viver ou morrer, e, ao contrário, só deve considerar uma coisa: quando fizer o que quer que seja, deve considerar se faz coisa justa ou injusta, se está agindo como homem virtuoso ou desonesto. Porquanto, segundo a tua opinião, seriam desprezíveis todos aqueles semideuses que morreram em Troia. E, com eles, o filho de Tétis, o qual, para não sobreviver à vergonha, desprezou de tal modo o perigo que, desejoso de matar Heitor, não deu ouvido à predição de sua mãe, que era uma deusa, e a qual lhe deve ter dito mais ou menos isto: filho, se vingares a morte de teu amigo Patroclo e matares Heitor, tu mesmo morrerás, porque, imediatamente depois de Heitor, o teu destino estará terminado. Rom. Rio. 18,96. Aspas.
Victor Davis Hanson e John Heff estimam que a rejeição de Platão acerca da tradição homérica não obteve boa recepção pela base da civilização grega. Nesta etapa, os mitos mais antigos se mantiveram em cultos locais e seguiram influenciando a poesia e constituindo o tema principal da pintura da Grécia Antiga e da escultura da Grécia Antiga. No teatro, de forma mais esportiva, Eurípides elaborava intertextualidades com as antigas tradições e, embora suas personagens zombassem dos mitos tradicionais e duvidassem de boa parte deles, o foco dessas peças são completamente voltados aos mitos. A obra deste dramaturgo impugna principalmente os mitos sobre os deuses e inicia sua crítica à mitologia com um argumento similar ao previamente expresso por Xenófanes: os deuses, como são tradicionalmente representados, são grosseiramente antropomórficos. Racionalismo helenístico e romano. No helenismo, a mitologia adquire o prestígio do conhecimento da elite que encontrava nos feitos de seus possessores algo pertencente a determinada classe. Ao mesmo tempo, o giro cético da Idade Clássica tornou-se ainda mais defendida e pronunciada. O mitógrafo grego Evêmero, por exemplo, estabeleceu uma tradição cuja prioridade era buscar base histórica real para seres e eventos míticos. Embora sua obra original, Sagradas Escrituras, esteja perdida, muito do que ele escreveu sobre o assunto foi preservado por Diodoro Sículo e Lactâncio. O racionalismo hermenêutico, relativo a Hermes, acerca do mito tornou-se ainda mais popular sob o Império Romano, graças às teorias fisicalistas do estoicismo e graças à filosofia epicurista. Os estoicos apresentavam explicações dos deuses e dos heróis como fenômenos físicos, enquanto que os evemeristas compreendiam-os como figuras históricas. Contudo, os estoicos, assim como os neoplatonistas, promoviam os significados morais da tradição mitológica, frequentemente baseando-se nas etimologias gregas. Mediante sua mensagem epicuriana, Lucrécio buscava expulsar os temores supersticiosos das mentes de seus vizinhos e cidadãos. Lívio, igualmente, é cético acerca da tradição mitológica e clama que não tinha como intenção ajuizar tais lendas. O desafio dos romanos com um forte sentido apologético da tradição religiosa era defendê-la enquanto concediam que isto era frequentemente um terreno fértil para a superstição. O antiquário Varrão, que considerava a religião uma instituição romana de grande importância para a preservação do bem social, dedicou rigorosos anos de sua vida a estudar as origens dos cultos religiosos. Em sua Antiquitatis Rerum Divinarum, que não sobreviveu aos nossos dias, embora de Civitate Dei, de Agostinho, conserve seu foco geral, Varrão argumenta que, enquanto o homem supersticioso teme os deuses, a autêntica persona religiosa os venera como parentes de uma mesma família. Em sua obra, existiam 3 tipos de deuses: os deuses da natureza, personificações de fenômenos como a chuva e o fogo; os deuses dos poetas, inventados pelos bardos sem escrúpulos para incitar as paixões; os deuses da cidade, inventados pelos sábios legisladores para iluminar e acalmar a população. O acadêmico romano Cote ridicularizou tanto a acepção literal dos mitos como a alegórica, declarando rotundamente que ambas não teriam lugar na filosofia. Cícero, por sua vez, desprezava os mitos, mas, como Varrão, era enfático em seu apoio para a religião e suas consecutivas instituições estatais. É difícil saber quão baixo se estendia esse racionalismo na escala social. Cícero afirma que ninguém, nem mesmo velhos, mulheres ou crianças, ou qualquer outro tipo de coisa, é tolo a ponto de crer nos terrores de Hades ou na existência de Sila, de centauros e de outras criaturas compósitas. Todavia o orador queixa-se constantemente do caráter supersticioso e crédulo das pessoas. De Natura Deorum é o resumo mais exaustivo dessa linha de pensamento fixada por ele.